Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Olha, hoje a nossa aula será sobre religiões, construções sociais. Nós vamos entender um pouquinho a respeito disso, também engloba a questão de história, mas nós vamos explicar melhor no decorrer das próximas aulas, certo? Religião, ela vem do latim e unindo as palavras religio e onis. É um conjunto de sistemas e de crenças que isso aí nos dá uma visão de mundo. É uma construção mantida por diferentes práticas espirituais ou ritualísticas, que inclui a realização de cerimônias, celebrações, orações, festividades, peregrinações e outras coisas. Então, o ser humano ele constrói a partir de um conjunto de relações num contexto social, de forma que seja uma apropriação e uma produção cultural. O que significa isso? É muito importante que vocês entendam que a religião, que é uma construção social, ela vai depender do lugar que a pessoa nasceu, da região que a pessoa nasceu. Eu gostaria que vocês então começassem a imaginar o mapa mundi e todos os países que existem no mapa mundi, que são inúmeros. E dependendo do lugar que a pessoa está, que a pessoa nasceu, ali ela vai receber como herança cultural a religião. O ensino religioso, ele analisa o surgimento, os costumes e os valores de uma ou de mais religião. Por isso que nas escolas traz esse contexto, esse conteúdo de ensino religioso, para vocês entenderem que não existe somente a nossa realidade, que existe outros povos, outras nações, outras culturas. Lembra que nós já falamos bastante sobre cultura e dentro dessas culturas, outras religiões, certo? As religiões, gente, elas sempre têm a sua liderança. As lideranças, elas geralmente ficam em lugares considerados que são sagrados, e essas pessoas, então, elas são encarregadas de prestar serviços religiosos. Podem ser, então, sacerdotes, líderes, funcionários, pastores, padres, mestres, depende da religião, então denomina o seu líder, certo? E a função deles o que é? Manter, então, as crenças das pessoas e as doutrinas. Aí a nossa crença é aquilo que a gente acredita, né? Aquela divindade que a gente tem certeza naquilo e a gente acredita, certo? Então, a religião, ela produz isso aí numa sociedade, ela produz isso aí em nós. Produziu lá nos seus bisavós, nos avós, nos seus pais e produz em você, que é muito importante. A religião como significado na vida das pessoas, tá? É muito importante. Outra questão que vocês ouviram falar são as doutrinas. O que são as doutrinas, então, das religiões? Elas são algumas regras que os grupos sociais, que aquelas pessoas definem. E definem como uns princípios e valores, e eles consideram aquela doutrina, aquelas regras adequada para eles. E o que essas doutrinas têm o objetivo? É de orientar as formas de relacionamento que nós temos com as divindades e com a natureza e com as pessoas, a forma que a gente vai se relacionar. É muito importante a gente saber que a religião produz no nosso interior algumas crenças, né? Algumas formas de pensar que vai fazer com que eu me relacione com o outro, que eu me relacione com a natureza, que é uma criação, não é, divina, que eu me relacione com as pessoas dentro de padrões, de regras, que ninguém fira os conceitos do outro, certo?
Quando essas doutrinas são bem organizadas, elas preservam, então, aqueles ensinamentos, e aqueles ensinamentos são passados de geração em geração. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre religiões e as religiões com maior número de adeptos no mundo. Nós sabemos, pessoal, que tem religiões que ainda não estão registradas, que são aquelas crenças dos indígenas. Lembra que eu falei para vocês que nas tribos indígenas eles têm as regras, as doutrinas, as crenças deles. Muitas vezes, né, a gente não concorda, mas a gente precisa respeitar porque é a cultura deles, certo? E eu então vou falar um pouquinho aqui sobre, olha aqui, ó, né, o cristianismo. Vocês conhecem bem, não é? Aqui tá, ó, uma figura de liderança de pastor, não é? Eu tenho aqui, né, o padre, que também é uma figura muito importante no cristianismo, não é? Muito importante. Eu tenho aqui, ó, uma liderança do hinduísmo, tá? Olha aqui para vocês verem como que é, né? Os trajes deles também bem diferentes. Judaísmo, certo? É uma das maiores religiões com mais adeptos no mundo. Islamismo, ok? E o budismo. Gente, existem inúmeras religiões, inúmeras. Talvez até impossível de se contar, porque tem muitas crenças, muitos povos, muitas tribos que ainda não está registrada a questão da religião. Aí o que eu gostaria de deixar claro para vocês? Vocês sabem, o Brasil, ele é um país de maioria cristã, não é? Mas eu vou explicar mais e melhor sobre isso em outras aulas, tá ok? Eu gostaria que vocês apenas se atentassem a essa questão, que o mais importante da nossa aula hoje é: religiões são construções sociais. Por quê? Porque existem várias sociedades, daquela forma que eu já estou aqui repetindo para vocês. Analisando o mapa mundi, muitas regiões, muitos lugares, muitos povos e muitas religiões. Mas nós falaremos mais sobre isso. Por hoje é só. Fiquem bem, se cuidem. Um abraço para todos vocês.